Bom, ser proteção. O tempo inteiro nós usamos nosso ser proteção. O tempo inteiro. Não tem uma hora que o nosso ser proteção ele fica ausente e a gente age de alguma maneira que ele não se envolva. O ser proteção, o tempo inteiro ele está presente. O tempo inteiro. Toda vez que a gente faz julgamento na nossa vida ou na vida de alguém ou nos fatos que estão acontecendo, é o nosso ser proteção falando. Às vezes ele não fala, às vezes ele grita. Ele grita, isso não, isso pode, isso não pode, isso você deve, corre, vai lá. O tempo inteiro, para, não, agora não. Não se mete nesse assunto. Vai, esse assunto faz desrespeito a você. O tempo inteiro, ele se pronuncia. A gente não escuta, mas a gente age. Sabe quando coisas que os pais da gente ensinaram? Vamos supor. Seu pai um dia te ensinou toda vez que passar pela igreja, qualquer igreja, você fazer sinal da cruz. Antigamente tinha muito disso. Por quê? Porque é respeito. Respeito à igreja, ou respeito à religião, ou a Deus. E aí, quando você passaram-se 40 anos, seu pai talvez nem exista mais, você passa numa igreja, você faz o sinal da cruz. Da onde vem esse impulso de você fazer isso? De algo que você aprendeu lá atrás. Ficou guardado. Você não precisa parar, nossa, eu vou fazer o sinal da cruz. Nossa, agora eu vou fazer uma coisa. A gente não fala, a gente nem pensa, a gente já faz. As crenças que estão registradas no nosso ser proteção, elas existem para tudo. Quando não existe para alguma coisa, você fica confuso. Você nunca ouviu falar daquilo, você não sabe se aquilo é bom ou ruim para você. Por isso que tem muita gente que tem medo de novidade, medo de mudança, medo de errar. Porque eu vou experimentar o novo, eu vou fazer isso, eu não sei se vai dar certo, porque já não tem algo escrito sobre isso, não tem algo dito sobre isso. E aí você não tem parâmetro, como que você vai fazer uma coisa arriscando que aquilo vai dar errado? Quando alguém chega e pede uma opinião para você, por exemplo, nossa, eu queria fazer tal coisa, e te conta aquilo e você nunca ouviu falar dessa nova carreira ou esse novo programa, alguma coisa assim. Você fica meio perdido, você fala, não sei, nunca ouvi falar. Por quê? Porque na hora você tenta buscar ali na sua caixinha e não sai nada, não tem nada para falar. E aí você vai observar, se a pessoa vai e faz esse negócio que você nunca ouviu falar. Aí você começa a criar uma expectativa positiva ou negativa daquilo. Por quê? Porque há uma necessidade grande do ser proteção de proteger a gente. Então ele precisa o tempo inteiro trabalhar no certo e no errado. Ele não fica muito no pode ser, talvez, isso não. Ele tem que saber do que ele tem que te proteger. Ele tem que saber em que momento ele vai dar um basta, ele vai evitar que isso aconteça. Ele precisa de um histórico. Então, quando você não sabe de alguma coisa, você não corre lá para pesquisar, para estudar. Por quê? Porque não contém nada de informação daquilo e o ser proteção fica perdido. Ele precisa de um histórico para buscar. Vai lá, você toca num assunto, ele vai lá e busca nos registros. Isso foi bom? Não, isso deu errado. Ah, deu errado na maioria das vezes. Não, então, isso trouxe o que para essa pessoa? Nossa, trouxe muito sofrimento. Eu lembro quanto eu sofri por causa disso. Então, desabarra. Só que isso é tão rápido, isso é um impulso tão rápido. Quando você vê, você fez. Essas informações foram passadas pelos nossos antepassados, pela sociedade mais antiga.
a gente guarda principalmente daquilo que aconteceu com a gente e que doeu. Tá ali, tá guardada. Essa informação você vai usar em algum momento. Mas tem uma maneira de lidar com essas informações. E é isso que eu queria chamar a atenção nessa aula, nesse vídeo. Essa voz desse protetor. Esse protetor, ele é realmente um protetor? Ele sabe das coisas? É o sábio que habita em você? Porque o ser proteção é aquele que tem o histórico. Então vamos colocar um ancião, alguém que tem um livro das suas vidas, das suas existências, e ele está ali para que você tenha experiências boas, que você cresça, porque esperamos que esse ancião seja um sábio, e como um sábio, ele quer o melhor para você. Ele está ali simplesmente desejando que o melhor aconteça na sua vida. E toda vez que você vai consultá-lo, ele está ali se expressando, disponível para pontuar. Olha, por aqui não, já houve muito sofrimento, mas podemos tentar de uma outra maneira. Isso é importante para você? Vamos fazer de uma outra forma. Isso é o sábio falando e pontuando. Vai encontrar ali uma melhor maneira de deixar isso acontecer. Vamos pensar, vamos olhar como um filho que adora ir nas festas. Nossa, as festas da escola, só que ele sabe que há perigo, voltar tarde, da droga, então ele sabe de várias coisas. Aí o que o sábio pensa? Peraí, vamos avaliar os riscos. O sábio é prudente. Vamos avaliar os aspectos positivos. Vamos pensar uma melhor maneira de fazer isso, então. Então precisa ir, eu preciso conhecer quem são os donos da festa, quem são as companhias, de que maneira que você vai voltar, como eu posso fazer se eu quiser entrar em contato com você. Ele vai imaginar que há um jeito, sim, uma possibilidade de você ir para essa festa, mas ele vai encontrar a melhor maneira, porque é a sabedoria agindo. A sabedoria não é imprudente, não é destemida, assim, sem medo nenhum, vai de peito aberto, vai para a festa. Não, tem alguns perigos, os perigos são evidentes, são possíveis, então vamos encontrar sabedoria para agir. Mas, ao invés de ser esse sábio, que tem todas as informações sobre aquilo que você quer, seja um velho. O que um velho é? No sentido da velhice não cronológica, a gente não está falando de idade, a gente está falando do oposto ao sábio. Ideias arcaicas, ideias ultrapassadas. Conceitos preconceituosos, conceitos negativos, destrutivos, que só fizeram mal, que fizeram da sociedade chegar onde chegou, que fizeram da política chegar onde chegou. E a gente vai citar alguns. Já passou, a humanidade já está cansada disso. Mas aí vamos supor que esse mesmo filho que quer ir nessa festa, que vai ser uma festa muito legal, peça para esse ancião, só que agora vestido de velho, de ultrapassado. Primeira coisa, você não precisa disso. Aí a pessoa vai falar assim, o jovem, né, o filho, mas eu preciso. Não, você não precisa disso. Sabe quantas pessoas que talvez assistindo esse vídeo pensem, nossa, é verdade, e falava alguma coisa pro meu pai ou para minha mãe, eu falava, pra que isso? Oh mãe, eu queria comprar, não sei, pra quê? Então eu já começo, pra quê? Não é importante. Não respeitando as necessidades de cada parte do ser. Porque a gente está falando aqui
de 10 partes do ser e cada um tem uma vontade própria, uma necessidade própria. E esse ancião, esse senhor aí, é o que, para que isso? Ficou bobo, não precisa disso. Ah, mas eu queria tanto ir, meus amigos vão, vai ser tão legal. Não, não vai, é perigoso. Perigoso porque tem muita droga, porque tem perigo, porque isso, blá, 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 aí dispara. O que essa pessoa te lembra quando a gente lembra de alguém? Pessoa chata. Uma pessoa turrona. Você pode falar, não, mas vai o pai de fulano, vai o pai de ciclano, e vai assim, você pode ir também, você pode, olha, não, não vai, já falei que não vai, turrão mesmo. Não, falei que não vai, não vai. Existe no ser proteção alguns momentos que a gente guarda conceitos inválidos, que deveria ser deletado definitivamente. Que tipo de conceitos e princípios? Preconceito, por exemplo. Preconceito. Diferença. Fazer diferença entre uma classe social e outra. Se achar melhor que o outro. Se achar pior que o outro. Sair da igualdade. Não, quem tem mais dinheiro é muito melhor. Quem não tem nada não vale nada. Conceitos mesmos que já foram ultrapassados. Já está todo mundo gritando para parar com isso. Mas tem uma partezinha nossa ali no ser proteção, uma parte do ser que ainda funciona nesse modo em relação a alguma parte do ser. De repente, em relação ao ser família, tá tudo legal, mas em relação ao ser sensorial é péssimo. É algo que já não deu certo e a pessoa continua insistindo naquilo. Ou no ser missão, já não funciona mais para você, mas quem está ali ditando as regras é esse ser ultrapassado. Ah, mas o ser proteção funciona em algumas partes do ser e algumas não? Sim, por isso que algumas partes do ser estão plenas, felizes. Por quê? Porque já conseguem funcionar no modo verdadeiro, no modo moderno, no modo bom. Mas existem alguns pontos que não funciona assim. Assim como um pai, esse pai que ele está falando, que talvez para o filho consiga dar uma educação boa, mas para a filha, mulher, não, tem que ser diferente. E muito diferente, a ponto de deixar ela totalmente submissa, por exemplo, ou uma ativista, porque vai para o extremo. Essa aula é para fazer reflexão, para trazer a gente para uma reflexão. Em que momento, em qual parte do ser, que os conceitos já foram ultrapassados, que eu precisava ver diferente. Eu tenho um exemplo pessoal disso. Por exemplo, o meu ser missão sempre foi sonhador, sempre acreditou em muita coisa. Então, tem aí um moto ativado de vai dar certo, pode ir, vamos conseguir, conseguiu, mais um passo, funcionava super bem. No modo ser mental, por exemplo, o que estava ativado era ultrapassado. Eu não consigo, eu não sei isso, eu preciso de alguém que saiba o que eu não sei, eu sou incapaz de aprender, eu achava que eu era incapaz de ensinar. Isso, meu ser mental, totalmente funcionando no lado ultrapassado do ser proteção. Não passava pela minha cabeça a possibilidade de que eu poderia aprender o que eu não sei. Não, isso eu não sei, isso não é para mim. Eu preciso arrumar alguém que faça isso para o meu trabalho dar certo. E eu ficava buscando para todas as coisas. E muitas vezes eu ficava muito frustrada porque aquilo no meu trabalho que eu não sabia fazer, eu buscava pessoas que eu acreditava que eram capazes, mas eu não. Por quê? Porque eu mesmo limitava o meu ser mental. Isso não é para mim.
ser muito difícil. Vixe, é impossível. Mas o trabalho era possível. Mas tinha que ser com uma mente pensante, e na minha não servia. A minha mente era como se ela fosse só me atrapalhar. Gente, os passarinhos não estão atrapalhando não, né? E quando, em algum momento, eu levei um choque da vida assim, ó, agora é com você. Para de buscar lá fora e se concentra. Concentra sua mente, vai aprender. E aí eu tive que começar a pensar que eu era capaz, que eu podia aprender. E aí sempre tinha uma pessoa ou outra, e tem umas pessoas muito bacanas no meu caminho, que falava assim, imagina, você é muito inteligente, você sabe. Eu falei, fiz a pior faculdade que tem. Na minha cabeça, nossa, fiz a faculdade mais fraca que tem. Imagina, não tenho uma faculdade, eu não tenho MBA, eu não tenho mestrado, eu não tenho nada. Não, eu nunca, nossa, imagina, quem vai querer me escutar? O ser mental 100% limitadíssimo, funcionando no modo que não funcionava. Então eu não conseguia criar estratégia para eu aprender. Eu criava estratégia para trazer alguém que soubesse. E na verdade ninguém sabia o que eu queria, porque o que eu queria estava dentro de mim. Deu para entender nesse exemplo? Que a nossa vida pode estar limitada porque nós limitamos partes do ser essenciais. Como, por exemplo, a limitação no ser família. Quantos princípios que não valem mais, que valiam um tempo atrás. Eles podem não gostar do que eu estou fazendo. Tem certeza que quem está escutando isso aí em algum momento pensou isso. Eu não vou fazer isso, minha família não vai aceitar. Teve uma pessoa que fazia o curso comigo escondida. O filho não podia saber que a mãe, que já era maior de idade, já tinha mais de 60 anos, era bem maior de idade, já era aposentada, o filho não podia saber que ela fazia um curso de Reiki. Por quê? Porque tinha um domínio aí do filho. Ele achava que isso era errado, isso era coisa do mal. E ela, mesmo sabendo que era uma coisa do bem, ela se submetia. Mas por quê? Porque funcionava no modo velho, ultrapassado. Mas em outros lugares funcionava bem. Porque era uma pessoa bem bacana para conversar. Mas a família, ela tinha muito medo. Então quando a gente tem medo das pessoas, medo da família, medo que o ser real vai criticar se não der certo. Nosso sensorial, gente, o sensorial tem umas crenças tão absurdas que a gente guarda no sensorial. O que o ser real vai falar de mim? O que as pessoas vão falar se der errado? Claro, eu posso não me bancar. Se eu não me bancar, eu posso me deprimir, eu vou ficar muito triste. Mas se tiver ideias aqui no sensorial, funcionando no modo legal mesmo, no modo atualizado, atualizar o nosso programa. Se não der certo, sinto muito, eu vou fazer tudo para que aquilo que eu quero alcançar dê certo. Vou usar de responsabilidade, vou usar de disciplina, de boa vontade. Se não der certo, eu não vou cair numa cama. Eu vou descobrir um jeito de fazer funcionar. Ou até posso desistir, se eu ver que não é para mim. Mas eu tenho que tentar, eu tenho que fazer uma vez, tenho que fazer 2, 3. Se é uma coisa importante, eu posso fazer. Eu posso fazer até dar certo. Mas é uma crença. Até onde eu posso ir? Tem uma crença arcaica, no modo antigo, de que isso não é para mim. Imagina, quem sou eu? Isso é para fulano. Isso só quem tem uma família rica que pode bancar se der prejuízo. Não, isso é para pessoas iluminadas. Parar de comer carne, isso é para santo. Imagina, sou um ser humano qualquer, vou parar de comer carne. Vai lá, busca lá no Google, os vegetarianos, histórias dos vegetarianos. Quando eu tenho alguma dúvida, quando meu ser proteção tenta me contar alguma coisa que eu não estou convencido, meu ser mental não ficou muito convencido, mas ser proteção começa, é impossível isso. Eu vou lá na internet e busco aquilo que eu quero, eu escrevo a frase do que eu quero. Quantas pessoas, coloco ali, tem um bocado, hein?
Aí eu olho assim, não, são santos, são perfeitos, são espíritos? Não, são seres humanos. Está vivendo uma vida aqui na carne e conseguiram. Por que mesmo que eu não consigo? Ah, tá. Porque existe uma crença de que eu sou menos que o outro. Ou quando eu impeço de alguém seguir alguma coisa legal, por quê? Porque eu acho que aquela pessoa é menos. De repente eu uso um modo errado de convencer as pessoas de que elas não podem, de que elas são pouco. Eu sempre imagino que se eu quero algo, se algo pulsa dentro de mim, é o meu ser espiritual pulsando. Quem sou eu, no modo humano, dizer que eu não vou conseguir alguma coisa, se o meu espírito deseja aquilo? Isso é uma crença. É uma crença que você pode alimentar. Quais são umas crenças que funcionam demais, na minha opinião? Segundo o meu ser proteção, né? Porque cada um tem o seu ser proteção. Quando o meu ser proteção está ativado no modo atual, no modo bom, verdadeiro, eu consigo pensar baseando nas possibilidades que o meu ser espiritual espera que eu chegue. Então assim, tá, o que eu quero, o que eu busco, traz algum benefício para o meu espírito? Não, é só para a vida mesmo. Ó, o que você quer agora é só para agora. Ah, tá bom. Não, só para saber. Aí você fala assim, não, só para saber, porque eu preciso saber em que sentido que eu vou avaliar. Porque se eu vou avaliar alguma coisa que vai me trazer virtudes, por exemplo, puxa, se eu enfrentar essa situação, eu me torno a pessoa mais corajosa, eu me torno a pessoa mais autoconfiante, eu me torno a pessoa melhor, de alguma forma. Se eu estudar isso, chegar até o fim, e isso não serviu para mim, mas de alguma forma eu melhorei algo. Ah, melhorei o meu ser mental, melhorei a minha memória, eu melhorei a minha agilidade de pensamento, eu trouxe mais conhecimento que eu posso usar agora, mas posso usar mais para frente. Tá, então, de alguma forma, o que eu vou fazer, isso pode ser útil, mesmo que não dê certo? Pode, porque pode ser um passo a mais que você já dá para que futuramente você chegue onde você quer chegar. Tá, não, mas tem coisas simples, tem coisas que são escolhas ali. Tá, mas isso é simples, isso é fácil. Mas se eu estou na dúvida de fazer, o prejuízo vai ser grande? Vale a pena eu arriscar por isso? Isso para mim são algumas avaliações que eu penso sempre quando eu vou fazer algo diferente que eu nunca fiz, ou quando eu tenho alguma dúvida. Vale a pena o esforço para o risco? Nossa, eu vou entrar num projeto novo. E se isso der errado? Quando você leva, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, as pessoas... Já é um pensamento que precisa ser deletado. Preocupar exageradamente com a opinião alheia é um prejuízo que a gente tem nas atitudes. Porque como um ser espiritual encarnado, que está aqui para aprender, para poder aprender, e aprendendo algo crescer, e crescendo evolui, não cabe no nosso ser proteção, então, essa extrema preocupação com o outro. Mas aí você fala assim, então eu posso andar pelado na rua, porque aí tudo bem. Não, mas se o seu projeto é se exibir na rua, depende do seu projeto de vida. As pessoas podem julgar que está feio, que está bonito. Então, não vamos levar para o lado extremo da situação, mas o lado mais rico. Levar a nossa vida mais a sério, gente. Mesmo para que a gente possa tomar decisão entre largar uma coisa e pegar outra. Eu preciso me preocupar com o outro, sim, porque o ser real é muito importante na nossa vida, é o nosso cliente. A imagem que eu vendo para ele é a imagem que ele vai comprar. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou vendendo. Mas daí ele não pode participar diretamente da minha empresa. Ali tem uns estatutos. Nos estatutos, um dos estatutos principais da minha empresa é crescimento, é prosperar, é melhorar.
E eu não vou conseguir melhorar se nas pontuações eu sempre tiver o medo, o receio, a insegurança para agir. E se der errado? E se der errado? Responde rápido. Aquilo que você quer fazer, se der errado. Se der errado, eu vou ter que dar um jeito de consertar. Joia! Se der errado, você conserta. Tudo bem. Ou que você vai fazer irreparável. Então é melhor pensar 2, 3 vezes. Porque se for algo que vai colocar em risco tudo que você está construindo, será que vale a pena? Então aí a gente... É esse tipo. O sábio vai fazer você ponderar. Não, isso que você está falando, vale a pena? Você está arriscando o que você construiu na sua vida, a sua reputação? Você está arriscando... Não, você está arriscando as pessoas falarem, ai, que louquinho, ai, que não sei o que. Não, porque as pessoas vão falar mesmo. De todo jeito você não vai escapar disso. Se a gente der muito certo na vida, as pessoas vão falar. Se a gente der muito errado na vida, as pessoas vão falar. E se a gente não fizer nada, as pessoas também vão falar, nossa, olha, nunca saiu do lugar. Elas vão falar, porque faz parte, a gente também fala. Então isso não pode ser um parâmetro. Vamos pensar em construir princípios e é essencial que você faça uma lista de princípios novos, baseados na sabedoria e não baseado na chatice, no negativismo, no miserável, no mesquinho. Não vou dar isso para ninguém porque eu vou ficar sem. Não vou ensinar porque se eu ensinar, as pessoas vão saber mais que eu. Não, gente, vamos pensar que compartilhar é muito melhor do que ficar guardando. Guardar informação, guardar carinho, guardar amor. Não, tem coisas que você precisa dar, precisa compartilhar para que aquilo se multiplique em você. A gente não pode ser mesquinho. Um dos princípios que atrapalham muito é do medo de escassez. A pessoa sempre segurando tudo. Segurando porque ela tem o medo de ficar sem, de perder tudo, de perder as pessoas. Sempre quando a gente trabalha a nossa vida com medo de perder as pessoas, ao invés de viver a nossa vida trazendo pessoas, usando a sabedoria, usando atitudes legais que crescem. O que as pessoas buscam? O mesmo que a gente. O que a gente busca? Crescimento. O que leva a gente ao crescimento? Aprender. Aprender o quê? A ser feliz, aprender a fazer a vida funcionar, aprender a se amar, aprender a se cuidar, aprender a ter saúde, aprender a ter dinheiro, aprender a gastar, aprender a cuidar do outro, aprender a se organizar, aprender a se relacionar e a respeitar o outro com as diferenças que eles têm, aprender a criar um projeto, aprender a realizar esse projeto. Isso é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui e isso precisa constar no nosso Ser Proteção. Essa informação. Talvez essa informação tão preciosa não está aí fazendo parte do seu Ser Proteção. Eu estou encarnado e o meu Ser Proteção vai me ajudar a conquistar aquilo que eu vim fazer, que é aprender para poder crescer e crescendo evoluir. É só isso que eu vim fazer aqui? É. E toda vez que eu trabalho para uma virtude, eu estou crescendo, eu estou melhorando, então eu estou evoluindo. Ah, mas eu tenho que aprender, inclusive, a usar o meu bom senso. Em que momento eu tenho que ser paciente? Em que momento eu tenho que usar a minha irritabilidade? Por quê? Porque eu preciso me defender também. Então, se você olha como virtude a paciência, a tolerância, e as pessoas invadem a sua vida. Ai, mas é que eu fui muito paciente. O muito paciente pode significar bobo. Pode significar você deixou invadir, as pessoas agora estão tomando conta. Não é abrir mão daquilo que você quer em prol das virtudes. Não, é fazer crescer cada parte do ser e não deixando
que as outras pessoas, independente de quem seja, atrapalhe o funcionamento daquela parte do ser. Ah, mas então eu vou trabalhar e não vou olhar para o lado, porque eu tenho um foco e é isso que eu vou fazer. Não, porque você também tem um ser família. Aprender a conciliar as coisas, isso é um aprendizado. Aprender a saber o momento de fazer isso e o momento de fazer aquilo. Aprender o momento de olhar para a parte que mais precisa ser cuidada. A não deixar uma parte sua, um setor da sua vida de lado, como se não existisse. De repente você mora numa casa toda mofada e você está tão olhando ali para o seu trabalho e nem percebe que a casa está caindo aos pedaços, que uma bagunça generalizada, as coisas tudo. E você assim acorda e vai dormir e tudo bem. Ah, no dia que fulano vier uma vez por mês, limpa e arruma. E você vive naquela imundície, naquela sujeira e tudo bem, você está aprendendo a viver na imundície. Não é para aprender o errado, é aprender a trazer as virtudes para o dia a dia, para a sua vida. É o aprender a conquistar aquilo que você precisa para ter uma vida plena. E para ter uma vida plena você tem que saber que vem de sabedoria, impor limite para as pessoas, buscar informação quando você não tem. Ah, não é partir sem eu não sei, então tem que aprender. Não sabe, vai aprender. Ou vai buscar informação, não dá tempo de aprender o que você precisa. Buscar uma maneira de que cada parte do ser seja guiado pela sabedoria e não pelo ultrapassado. Desativar de uma vez por todas aquilo que bloqueia a minha vida. Ah, eu estou no relacionamento, tá horrível, mas é kármico. Isso é justificar um erro. É justificar uma falta de amor próprio. A pessoa te ofende, ela te xinga, se bobear ela vai te bater, mas é karma. Não, na verdade ela está deixando de aprender a se valorizar, a colocar os pingos nos is, a deixar as pessoas no lugar delas, não deixar invadir, não deixar que alguém mine a nossa felicidade. A felicidade é para ser conquistada. Isso é uma das coisas primordiais para se deixar ser feliz. Por quê? Porque quando a gente aprende a ser feliz, e isso é do ser alma, o ser alma é aquela mãe que tem vários filhos, que vai pensar assim, como a mãe vai ser super feliz se tem um filho muito doente? Ela vai ficar parcialmente tranquila com alguns que estão bem, mas toda vez que ela não vai parar de pensar naquele filho que está precisando dela. Então, aprender a olhar as partes é um grande exercício. E quando a gente não está feliz, tem algo aqui que fica refletindo assim, sabe? A luzinha acesa. Tem algo te mostrando, tem alguma coisa que não está boa. Vai investigar. Não, eu estou só muito cansada. Não, você está muito cansado ou você está já perto da exaustão. Ah, mas está feliz porque está se realizando, porque as coisas estão dando certo, mas tem uma parte do ser que está sofrendo demais. Vai dar ruim? Tem que olhar o que é o corpo. Tem que aprender a olhar. E em algum momento vai ter sim que abrir um espaço em alguns pontos para que outro dê certo. Sim, uma criança pequena, um projeto novo, vai exigir mais tempo, vai exigir mais atenção. Mas lembrando que a gente tem que aprender a equilibrar a nossa vida. Todas as partes do ser são importantes. Esse é o primeiro aprendizado que tem que constar ali. No nosso ser proteção, todas as partes são importantes. Tudo que acontece na minha vida, eu preciso tirar uma lição daquilo. Se causou uma dor, eu preciso tirar uma lição. Se foi muito bom e se deu certo, eu preciso aprender. Porque eu vou precisar outras vezes dessa informação. Olha, eu respeitei, eu fui gentil numa hora que, sabe, você está num lugar
E você é gentil com as pessoas, de repente ali alguém pôde fazer algo por você e você fala, nossa, mas eu só fui gentil, eu só respeitei, e aquilo te trouxe uns frutos danados. Aí você fala assim, puxa vida, preciso aprender a ser assim mais vezes. Ou eu consegui passar uma tarde super gostosa com as pessoas que eu amo, ou com uma pessoa que eu adoro. Puxa, eu preciso lembrar disso. Preciso lembrar que é muito bom esses momentos e que isso me faz muito bem. Por quê? Porque de repente não tem esse princípio escrito ali. Não tá registrado. Olha, momentos com pessoas que você ama pode ser muito bom. Não tá ali assim, só ajudar. Ou pessoas dão trabalho. Nossa, minha família está dando trabalho. Nossa, mas é tão chato. Ai, que saco. Olha, toda hora está pedindo alguma coisa. Funciona no modo sofrido. Tem gente que funciona no ser família no modo sacrifício. Todo mundo naquela casa dá trabalho. Será mesmo que você não teria que aprender a colocar um freio nisso e não ser uma pessoa extremamente explorada? Que cuidar é diferente de ser explorado. Não, você poderia ter colocado uma outra questão aí na casa. Ó, gente, agora ninguém me pede nada. Agora, hoje é o meu dia. Hoje nós vamos fazer coisas juntos, nós vamos pedir uma coisa. Eu tô cansada, se colocar. Senão fica criando aquilo lá, nossa, a família cansa demais, nossa, que peso, ai, meu trabalho é ruim demais. Às vezes tem que aprender a descansar, a parar um pouco e não a desistir. É muito mais fácil desistir, não vou fazer isso não, pelo amor de Deus, dor de cabeça. Ah, vou abrir mão dessa pessoa. Poxa, mas você não podia encontrar uma maneira melhor de ajudar essa pessoa ou as pessoas? Ah, não, toda vez que eu ajudo, olha uma crença, toda vez que eu ajudo alguém eu me dou mal. Tem uma pessoa que me falou, como é que é? Aí eu esqueci, mas era mais ou menos assim. Toda vez que eu ajudo, algo de ruim me acontece. Toda vez que eu ajudo alguém, algo ruim. Falei, como assim? Mas sempre volta uma coisa contra mim. Isso virou uma crença. De alguma forma essa pessoa acaba escolhendo pessoas erradas para ajudar, fazendo coisas. Por quê? Porque ela tem que provar para ela mesma que ela está certa. E não é nada disso. Tudo que a gente faz no ser real, por exemplo, isso é uma crença, o que você faz no ser real fica no ser real. Se você faz coisas boas para alguém ali no ser real, essa pessoa talvez nunca tenha chance nem de agradecer, mas aquela generosidade, aquela caridade, aquela solidariedade que você fez, e pode ser que ninguém saiba, só aquela pessoa, de alguma forma aquilo volta para você. E o contrário também, você fez coisa muito ruim, aquilo volta. É a lei da ação e reação, gente. Isso é uma lei. Ação e reação. Ai, mas eu não fiz nada para aquela pessoa, mas tem uma atitude que está solta ali. Tudo que está solto, tudo que você lança, acaba voltando. Vamos investigar naquilo que não está funcionando em alguma das partes do ser. Qual crença, qual pensamento está ali. Para quê? Para a gente transmutar ele. Para a gente tirar e ressignificar. Não, nossa, gente, que absurdo. Eu pensava assim. Olha, eu precisei descobrir. Eu achava que todas as pessoas, por exemplo, eu achava que toda criança era muito chata. Aí eu conheci uma criança super legal. Nossa, eu fui num lugar, numa festinha. Gente, uma criançada bacana. Era uma crença. Por quê? Porque a pessoa não gostava de criança, porque de repente já teve experiência com crianças dentro de casa que eram insuportáveis. Aí ela já tem um preconceito com criança. Outras pessoas acham crianças adoráveis. Por quê? Porque tem contato com crianças muito legais. Então tudo vai depender das experiências que você teve com aquilo que te trouxe algum trauma. Nossa, pelo amor de Deus, a minha mãe. Nossa, não sabe. Quando alguém fala mãe, o que você pensa na hora? Você associa a sua mãe. Fala, ah, coitado. Não, isso era um problema. Se você ressignificar ali, puxa, mas olha, a minha mãe, na verdade, ela nem era tão ruim assim. Olha, minha mãe, ela sofreu pra caramba, era o que ela tinha. É mudar alguma coisa. Aquele comportamento daquela pessoa não vai definir exatamente quem ela é, mas o quanto o ser proteção dela está contaminado. As pessoas são ruins ou as pessoas são muito boas pelo que o ser proteção guardou de sofrimento.
pelo que o ser proteção guardou de traumas, de pesadelos, de medos. E aí fez delas pessoas extremamente angustiadas, rancorosas, até se tornarem pessoas más. Por que uma pessoa má? Porque não tem nada de bom para oferecer. O coração ficou tão sujo, tão bloqueado, que não tem como passar amor. Mas para mudar alguma coisa do coração, quem queria dar essa ordem primeiro? Ser proteção. Teria que mudar nessa pessoa que está indo num caminho que não é bom, mudar uma crença. Olha, isso aconteceu, tá bom, você sofreu, mas as coisas podem ser diferentes. Ah, não é tão fácil assim não, porque você não conhece. Sim, pode ser que ela ainda tenha que ir embora e voltar para mudar. Talvez essa pessoa, para sair desse caminho, dessa angústia, dessa frieza, ela ainda vai ter que viver 3, 4 vidas, sofrendo muito. Por quê? Porque pessoas assim têm rejeição, uma rejeição coletiva, as pessoas rejeitam pessoas más. Aliás, é para ser assim, né? De alguma forma, porque é uma maneira de você se proteger. Pessoas más, quando se aproximam, é para fazer maldade. Ah, mas eu posso ensinar. Pode, mas você tem que saber disso. Pessoas boas, quando se aproximam de você, elas querem o seu bem. Pessoas más, quando se aproximam de você, elas querem se dar bem. E elas não estão nem aí. Quando a pessoa não tem um princípio de que o outro merece respeito, de que o outro sofre, de que o outro tem sentimentos e ele tem o seu valor. Quando a pessoa ela tem um ser proteção muito rígido ali, de que ela é todo poderoso, essa pessoa ela pode mandar e desmandar, ela pode acabar com uma nação, ela pode destruir uma família e tudo bem, essa pessoa pode chegar em 5 minutos destruir tudo que você sonhou. Ela vai chegando destruindo, porque no ser proteção dessa pessoa não existe palavrinhas básicas como amor, como respeito, compaixão, empatia, não existe. E aí ela tem um coração duro, por quê? Porque existe cada um por si. Nós existimos numa selva, os mais fortes sobreviverão. Sabe quando você vê coisas absurdas, a pessoa isso é porque é assim mesmo. E isso acontece em todos os seres de proteção de cada um. Em cada pessoa existe um ser de proteção, que são os princípios. A gente tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos. Quanto mais íntimo o relacionamento, mais aquela pessoa pode afetar. A fazer o quê? Estragar, deturpar uma crença sua, que talvez era maravilhosa, talvez era excelente, às vezes é a melhor crença que você tem, talvez era o princípio mais brilhante, não seria a palavra, mais autêntico, mais verdadeiro que você trazia. E alguém pode chegar e ir mudando aos poucos. Não é de uma vez. Ninguém muda o princípio, uma crença de alguém do dia para a noite. Mas é conta-gotas. É aos pouquinhos. Vai te provando por A mais B que você está errado. E você fala assim, não, eu estou certa, eu já vi, eu já passo. Não, vou te mostrar. E começa a mostrar no mundo o funcionamento do mundo sobre o olhar dessa pessoa, sobre a perspectiva dessa pessoa, que tem um olhar diferente do seu, que tem um olhar às vezes muito maldoso, muito crítico, e está sempre apontando. Não te falei? Isso aqui que eu estou te falando. Aí você olha e fala, imagina, a pessoa não sabe o que fala. Aí ela vai lá e de novo. Passou 1 ano, passou 2, passou 10. Você começa a conviver, vira uma pessoa que você confia, faz umas coisas boas e umas coisas ruins. Aí você fala, mas essa pessoa ela tem um coração bom, parece que ela é ruim, mas não, ela é boazinha. Será mesmo que ela não está ali infiltrando no seu ser proteção e colocar uma crença ou apagar alguma coisa muito boa que você tinha e colocar uma outra?
condenando o amor ou condenando a família. Tinha uma pessoa que eu seguia no YouTube, faz muitos anos isso, quando não se existia tanta gente para se seguir assim. Há, sei lá, uns 10 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava sempre escutando os vídeos de um professor até. Era um professor aí, místico, todo. E eu sempre seguia, gostava das coisas que ele falava umas coisas bacanas sobre evolução, sobre crescimento. Até que um dia eu estava mexendo na mesa, ali na mesa reikiana, né? Fazendo as coisas que tinha que fazer, e eu punha alguns vídeos bacanas, e esse vídeo era o vídeo que eu estava assistindo dessa pessoa. De repente ele começou a falar de família. Aí eu parei assim e falei assim, eu não estou escutando isso. E vi uma coisa esquisita na hora. Assim, eu falei, essa pessoa não está falando isso. Gente, eu escuto faz mais de ano, já tinha escutado uns 50 vídeos. Ele começou a falar muito mal de família. Família mesmo, a formação de uma família. Que é uma instituição sagrada. Se você não e não é nem olhando para o ser família, eu estou falando de família. Imagina se você não tem uma família, não prestigia a sua família, não constrói uma família. Aí eu fiquei assim, bem... E falei, mas eu vou continuar, eu vou... Eram uns vídeos longos, né? Quero entender o que ele está falando, por que ele está falando isso. Até o final do vídeo, ele falou, ele depois contra o amor. Naquela hora eu falei, acabou. Nunca mais eu escutei nada dessa pessoa. Por quê? Porque eu já tinha escutado muitos vídeos dele. Muito, muito, muito. Falava de espiritualidade, falava inclusive de ser vegetariano, que isso era fundamental. E eu falava, que bacana, olha, compartilha de umas ideias. Por isso que eu falo que é perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. E os nossos princípios têm que estar ali, gravados, a gente não deixar que ninguém mexa no que é valioso para nós, porque os nossos princípios vão determinar a nossa vida. E a nossa existência, gente, vai determinar quem somos. Se você está no meio de uma existência fazendo um monte de coisa legal e de repente em algum momento você fala, isso mesmo, confia se essa pessoa está falando, uma pessoa totalmente espiritualizada, está falando contra o amor, está falando contra a família, então aí chega em casa a família dando trabalho, porque a família dá trabalho e tudo bem. Por quê? Porque são pessoas, você também deu trabalho para sua família, quando você era criança, e aí você vai usar daquilo que você pegou de informação, e aí você joga para sua realidade e fala assim, e não é que essa pessoa tem razão? Olha que saco, família só atrapalha. Família atrapalha a evolução das pessoas, porque eu não consigo rezar, meu filho está enchendo o saco, porque eu não consigo parar para fazer uma meditação, que o meu cachorro late, e aí ela já começa a entrar naquela história que ela escutou de manhã, chegou em casa, aí depois fala de amor. Aí ela vê alguma coisa, chegou em mim e fala assim, eu fui traído, mas eu amava tanto. Bem que ele falou. Tá vendo como não existe amor? Aí vai contar para essa pessoa, olha, eu aprendi com uma pessoa maravilhosa. Amor não existe, só existe isso. E começa a te contar, aí acabou contaminando outra pessoa. E outra pessoa, e outra pessoa. Aí família, amor. Aí daqui a pouco essa pessoa lança alguma coisa sobre Deus. Será que Deus... Aí começa, as coisas começam a acontecer. E aí aquilo que era de um valor maravilhoso, eu imagino que os nossos amigos espirituais falam, não acredito, de novo você vai perder aí sua existência, porque você acabou voltando a pensar como você pensava 4 encarnações para trás, que aí um dia você descobriu que por aquele caminho não dava certo, mas a nossa tendência é sempre voltar para trás. Não é para frente. Não é. Porque é cômodo. Evoluir dá trabalho. Evoluir, você tem que superar. Por que muita gente desiste de ser bom? Porque para ser bom, tem que insistir no outro. Tem que confiar no outro. Tem que uma vez você faz e vem um sentimento de ingratidão, vem uma coisa ruim daquela pessoa, você fala assim, não, isso é essa pessoa, eu vou continuar fazendo as coisas boas, porque eu quero ser uma pessoa boa. Se eu escolhi a pessoa errada para ter feito o que eu fiz, então eu vou escolher uma pessoa que mereça. Não tem aquela parábola, gente, dar pérolas aos porcos?
É mais ou menos isso. Você tem algo sagrado seu, uma palavra, um dinheiro, um tempo, um ensinamento. Não joga para qualquer um, porque depois esse qualquer um não valoriza o que você deu com tanto amor, e aí isso vira uma crença de que as pessoas não merecem o que eu tenho para dar. Não. Uma outra crença que pode substituir essa: eu não soube fazer para a pessoa certa, eu devia ter feito para uma pessoa que merecesse. Fiz, perdi tempo, perdi. Mas o que eu posso ter ganhado com isso? Eu aprendi que tem gente que não vai mudar nunca. Então, eu vou fazer para aquelas pessoas que estão mais prontas. Isso foi uma das coisas que eu resolvi. De parar de insistir com pessoas que estão muito longe do que eu penso. Por quê? Porque é o pingo. Você ficar ali. Então o que eu posso fazer? Colocar muitos vídeos que várias pessoas podem assistir e cair para aquelas pessoas que não é o meu alvo, mas uma coisinha aqui, um videozinho ali, uma palavra aqui, pode ir trabalhando. Mas de verdade as mensagens do que eu tenho para ensinar tem uma seletividade. Por quê? Porque eu não quero perder tempo. Se eu tiver algo para dar, eu vou dar para aquele que está precisando e para aquele que vai aproveitar melhor. E eu não acredito que isso é egoísmo. Eu acredito que todo mundo tem que buscar o que é seu. E que quando você encontra e você fica pleno, você ajuda as pessoas a buscarem de uma maneira mais rápida. Porque no momento que você não tinha, outras pessoas te ajudaram. Então, eu vou para essa linha. Eu não preciso fazer por todos. Eu posso escolher para quem eu quero fazer e o que eu quero fazer. Porque fazer tudo para todo mundo, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você tem uma cesta básica para dar para alguém. Escolha aquele lugar confiável. Porque tem muita cesta básica estragando. A pessoa pega, finge que vai distribuir e não distribui. Eu vou fazer, fiz minha parte, joguei uma cesta básica lá. Procura saber o que você está dando, para quem que você está dando. Dar faz muito bem pra gente, faz. Mas se aquilo der fruto, vai fazer muito melhor. Fazer só por você, sabe? Só por fazer, a vida é muito mais séria. Tem muita gente aí querendo, sabe o que? É só uma mão. Uma mãozinha que você der, ela vai e ela consegue o que ela quer. E aí essa pessoa que estava precisando só de um apoio, tem gente que você tem que carregar no colo, que não é um apoio, não é uma palavra, não é um dinheiro, não, você tem que pegar essa pessoa e carregá-la no colo. Ninguém consegue fazer isso por muito tempo, nem no ser família. Chega uma hora que dói a coluna, dói os braços, as pernas arreiam, o pé machuca. Por quê? Porque ninguém pode carregar ninguém. Isso é uma crença errada. Mas eu amo essa pessoa, e carrega ela como um fardo. Deixa cada um viver a sua história. Isso é uma crença que pode substituir, é uma crença sábia. Cada um tem que viver a sua própria história. Cada um tem que se encontrar. Mas a gente pode ajudar, e muito, com tudo. Você pode ajudar com alimento, dando estudo, dando palavra, carinho, amor, atenção, tempo para a pessoa, energia. Faz reiki, melhora a condição energética e vibracional dela, ensina, ajuda só que ela precisa de um pão. Se ela precisava só de um alimento, aquele momento, ela precisava só... O que ela precisa, você pode ajudar e deve. E isso melhora muito a nossa condição humana, quando a gente sabe ajudar. Mas até nisso, por quê? Porque se você estiver fortalecendo o lado errado, fortalecendo pessoas que são preguiçosas, que são aproveitadoras, oportunistas, você não está tirando coisas suas, e ao invés de você fazer por pessoas merecedoras, que está ali, passando o maior apuro, esperando uma mão amiga, então precisa saber selecionar. Isso é uma das coisas que o nosso ser proteção precisa aprender.
A gente precisa aprender e colocar ali princípios. Eu quero ajudar sim, mas eu quero ajudar que tipo de pessoa? Pessoas que estão a fim de evoluir, pessoas que estão aqui para crescer, e se elas crescerem, elas vão ajudar outras pessoas a crescerem? Então é isso, porque a minha ajuda vai se multiplicar. Se eu ajudar uma pessoa do bem, quando ela ficar bem, ela vai ajudar mais pessoas. Mesmo você ajudando, às vezes você nem está bem ainda, você ajuda uma pessoa do bem, ela se fortalece, ela continua ajudando, e aquilo, uma coisa que você fez, tem pessoas que me ajudaram, e me ajudaram muito, e o resultado da ajuda dessas pessoas que fizeram, em algum momento, me deram a oportunidade, me deram uma mão, esclareceram alguma coisa que eu não sabia, facilitou uma coisa que eu não tinha como. E porque fizeram isso, eu consigo fazer muito mais agora por outras. E ajudo outras que vão fazer muito mais. Por isso que eu adoro trabalhar com os reikianos. Eu adoro ensinar isso. Porque são pessoas que no meu ser proteção, você faz que está assistindo isso, que chegou até agora, que deu praticamente 1 hora de vídeo, tá aí buscando uma maneira melhor de ser. Uma maneira melhor de fazer a vida funcionar. Para quê? Eu tenho certeza, para levar isso para frente. Se for como ser missão, se for como ser família, como ser real, não sei se você vai trabalhar com tudo isso, ou se você vai trabalhar isso só na sua família. Mas quanto mais pessoas você conseguir ajudar lá no ser real, melhor. E o trabalho é uma dessas formas. Qual crença que você guarda no ser missão, de repente, que trabalho é algo que é sacrifício. No ser missão, de repente, você queria tanto trabalhar com isso que você está vendo aqui, que a gente está falando. Mas eu vou ter que largar meu trabalho, meu ganha-pão. Uma das crenças mais absurdas é que trabalho tem que ser com algo que você não gosta, porque algo que você gosta é prazeroso, não é trabalho. Não é não, gente. Eu amo o meu trabalho. E por isso ele é próspero. Porque eu adoro fazer o que eu faço. Então, uma dica para o ser missão aí, colocar uma crença para o seu ser missão, você não veio fazer aquilo que você não gosta. Em outras palavras, você veio fazer aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta, você não veio fazer. O ser missão é a própria expressão do ser espiritual. O ser espiritual, ele não vai deixar no mundo algo que ele não gosta, não combina com o espírito. Essa história, uma das mentiras que o nosso ser proteção carregou, né, e carrega, no sentido de que espiritualidade tem que ser sacrifício, sofrimento. Nada disso, gente. Espiritualidade não precisa. Espiritualidade, quanto mais feliz, mais um ser espiritualizado você é. Porque você descobriu como fazer as coisas funcionar da maneira certa, da maneira que você gosta, com amor. Tudo que envolve o espírito e tudo que envolve todas as partes do ser tem como base o amor. Senão não funciona. Eu amo o que eu faço, então vai lá e faz. Eu amo pessoas, então vou trabalhar com pessoas. Eu amo animais, trabalho com animais. Tem mais coisa ainda, hein? Vamos continuar com ser proteção.